Graça e paz, irmãos. Bom dia. Tem alguém com frio aí, não? Só um pouquinho, né? Então vamos buscar aquecer o nosso coração, buscando ouvir a palavra do nosso Deus nessa manhã. Irmãos, nosso querido reverendo José Maria está iniciando agora em julho o período de férias. Então eu preparei que nós estivéssemos vendo uma série durante esse mês no segundo livro das Crônicas. Eu me programei aqui para que nós, em 5 domingos, vejamos a aliança da habitação que o Senhor fez com o seu povo, a partir da narrativa de 2 Crônicas. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 2, onde nós iniciaremos a nossa caminhada aqui, mais uma vez segurando na mão de Salomão, o rei sábio, que o Senhor escolheu para nos revelar a Cristo, a habitação, a salvação. Eu vou ler no capítulo 2, o versículo do versículo 1 ao versículo 6, e eu peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Como procedestes para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova, nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Até aqui, vamos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome nesta manhã, agradecidos porque o Senhor nos reúne nesta casa. O Senhor nos ajunta pela fé que temos em Cristo Jesus, nosso Salvador, pelo amor revelado na redenção que o Senhor tem por nós. Nos reunimos aqui em resposta a esse amor, em resposta à tua provisão e o teu decreto de salvação para cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, ó Pai, e nos leve a entender um pouco mais sobre tão importante aliança que o Senhor fez com seu povo, por meio da vida de Salomão e do projeto da construção do templo, do ajuntamento santo. Fala conosco, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês aqui assistiram um filme, e se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Ele não é um filme novo, ele já tem mais de 10 anos que foi lançado. E o nome do livro, do filme, é A Procura da Felicidade, com aquele ator Will Smith. E eu recomendo, não porque seja um filme cristão, de maneira nenhuma, mas ele nos mostra vários aspectos de como nós buscamos a nossa felicidade, como nós nos comportamos em sociedade. Aquele ator é muito bom, muito famoso,
E ele interpreta ali um papel muito marcante quando o ator que trabalha com ele é o seu filho na vida real. Um filho que hoje está bem perdido, mas ali era apenas uma criança. E naquele filme, e aqui tem alerta de spoiler, né? Eu preciso contar alguma coisa do filme, mas espero que não perca a graça de você assistir, se você não viu. Will Smith, ele tem um grande projeto. Ele tem uma invenção e ele quer que isso dê certo, ele precisa vender essa ideia. No início do filme, logo no princípio, ele está desempregado, passando por uma dificuldade financeira muito grande. E as coisas, por mais que ele faça tudo de maneira muito correta, sempre dão errado. E tudo vai piorando. Ninguém compra a sua ideia, ele não consegue emprego, ele não consegue trabalho, não consegue pagar suas contas, ele já está com o aluguel atrasado. E a sua esposa o abandona. Deixa ele com o seu filho. E não bastasse a esposa ir embora, esse homem agora, sem dinheiro, sem condições, com grandes problemas, ele precisa sair para trabalhar, para tentar conseguir um trabalho, mas o que ele faz com o filho? E então começa toda uma aventura. Ele fica levando o filho em ônibus, em metrô, e deixa na escola, mas a escola também cobra e ele não tem dinheiro. E agora ele perdeu também a moradia, porque ele não pagava aluguel. Eles são despejados e ele agora fica com esse filho na rua. Ele está sem proteção, ele está sem moradia, ele está sem dinheiro, ele está sem esperança. Mas sempre ali confiante de que ele conseguiria alcançar o seu objetivo. Uma das cenas que eu achei mais marcante é quando eles estão sem moradia e andando a ermo no metrô, fica à noite e eles estão dentro ali da estação do metrô e ele percebe que ele precisa transmitir proteção para o filho. O filho não precisa sofrer com ele aquela condição. E ele começa então a brincar com o filho sobre dinossauros. Ele diz: você não está vendo? Cuidado, foge, eles estão vindo. E ele cria aquela história para que o filho se esqueça de que ele está numa estação, de que ele não tem casa, e entre numa aventura. Ele cria essa imagem, fala dos perigos, dos dinossauros. Então ele fala: a gente precisa se esconder. A gente precisa entrar numa caverna. E ele entra no banheiro da estação do metrô. Ele tranca aquele banheiro e ali eles deitam no chão e ficam brincando até o filho dormir. Pessoas tentam invadir o banheiro, batem na porta e ele chora ali quando o filho já está dormindo. O filho fica tranquilo. Ele entende que é uma brincadeira, que eles estão numa caverna. Ele se sente acolhido, protegido. Ele não tem uma moradia real, mas o pai dele faz com que ele se sinta protegido, acolhido. Ele tem moradia ali no colo do pai, dentro de um banheiro de uma estação de metrô. Dentro daquela história que o pai contou e ele entrou, uma ficção. E eu me lembrei desse filme ao estudar sobre esse texto que nós lemos aqui, porque esse texto ele nos traz uma revelação de algo que Deus fez desde o princípio da sua obra, uma aliança que ele fez com o seu povo, e essa aliança vai sendo revelada ao seu povo ao longo da narrativa bíblica, nos mostrando que nós, de fato, estamos num mundo mal, num mundo caído, num mundo cheio de pessoas maliciosas, maldosas, que querem nos atacar, nos prejudicar. Nós temos o inimigo do Senhor Deus, que é aquele que quer matar, roubar, nos destruir. Mas Deus, ele diz: olha,
é consequência do pecado e vocês precisam viver nesse mundo mal. Mas eu quero que vocês entendam que comigo ou em mim, vocês têm acolhimento, vocês têm proteção. E Deus, então, de maneira semelhante, Ele nos chama a viver essa aventura. Assim como no filme. Nós estamos no mundo. Nós não estamos na nossa morada celeste. Nós não estamos na terra prometida ainda. Mas assim como o ator não desiste de ter esperança da realização do sonho, Deus nos diz, não percam a esperança. Vocês estão aí. O tempo é difícil, o tempo é ruim, mas entrem comigo nessa aliança. E é muito diferente do filme, porque essa aliança ela é real, ela não é apenas uma história sobre dinossauros invisíveis, mas ela também fala de coisas que nós não vemos, mas nós cremos. E crendo, nós somos acolhidos no colo do Pai. E os inimigos estão batendo a porta, querendo nos assaltar, nos prejudicar, nos destruir, mas Ele diz, vem para cá. Entenda essa história que você não vê, mas eu te chamo a crer. Porque ela é real e nela você vai encontrar o acolhimento de uma moradia, na certeza de que você estará nela um dia, de maneira real, literal. E Deus então nos chama a entender essa aliança e eu acho extremamente oportuno nós nos voltarmos a entender isso a partir da construção do templo de Salomão, o templo do Senhor construído por Salomão, que nós chamamos de templo de Salomão, porque o templo e sua construção, eles nos mostram exatamente isso. É um local que foi construído, numa aliança que Deus tinha feito com seu povo, mas que nos mostra algo muito maior do que aquele local. E o texto aqui nos diz, quando Salomão intenta em construir, ele diz, o templo tem que ser grande, porque Deus é grandioso. E quando nós formos aqui caminhando, domingo a domingo, sobre a grandiosidade dessa edificação, nós somos impactados, e eu espero que sejamos impactados, porque a grandiosidade dessa obra ainda é pequena, diante da grandiosidade da habitação do Senhor em nós. E é assim que Salomão nos convida a entender a aliança da habitação do Senhor a partir da construção daquele grande templo. Hoje em dia nós temos pessoas tentando imitar aquela construção. Há um projeto, inclusive dos judeus, de construção de um novo templo. Há um projeto de judeus de construção de um local de sacrifício. Mas tudo isso nos leva a algo muito maior do que essas construções. Veja que o texto aqui, logo no início, no capítulo 2, nos mostra que resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor. Há uma grande e importante observação a ser feita aqui, quando ele diz que a casa é ao nome do Senhor. Isso aqui não é mera referência. Ele intentou em construir algo que já havia sido comunicado para ele. Davi, seu pai, queria construir o local para a arca. A arca que era um grande símbolo, um grande sinal da presença do Senhor no meio do povo. E isso nos leva a exatamente aquilo que Deus já estava comunicando muito antes da arca, muito antes de Salomão nascer, que é, eu estou presente no meio de vós. Isso nos leva lá no jardim, como eu sempre costumo visitar, para que nós entendamos a raiz de todas as coisas. Quando Deus cria ali o jardim, e ele diz, e nós lemos o Salmo 46, que fala desse jardim. O Salmo 46 fala que há um rio, cujas correntes correm ali, da morada do Todo-Poderoso. E isso é um retrato ali do jardim do Éden, quando nós temos a criação de todas as coisas, do mundo inteiro, só que Deus constrói um lugar. E esse lugar é um lugar especial, é um jardim. E o jardim nos traz essa imagem de lugar de aconchego, de lugar arrumado, belo.
E esse jardim Deus constrói para o encontro dele com a sua criação. E a estrela da criação, a glória da criação é o homem. Ali no jardim, na viração do dia, Deus se encontrava com o homem. Esse jardim, então, na teologia nós chamamos de jardim-templo, é a morada do Todo-Poderoso. Uma morada que não pode conter, porque ele é onipresente, ele é grandioso, muito maior do que um jardim, muito maior do que um templo. Mas ele diz, eu criei todas as coisas e eu não sou um Deus distante, eu quero me encontrar com você. Eu quero me encontrar com a minha criação. E eu quero que a minha criação pare todas as tarefas que eu dei em um momento específico e se relacione comigo. Então, quando Deus nos revela a sua presença, Ele está nos mostrando que Ele quer uma relação conosco. Essa habitação, essa presença do Senhor nos leva a essa relação, não é mera presença. Por isso o culto, e eu insisto sempre, que você não vem ao culto assistir o culto. Você assiste um filme, você assiste uma apresentação de teatro, você vem prestar um culto. Essas coisas são completamente diferentes. Quem assiste, apenas assiste. Quem presta um culto, é você que faz o culto. Então você não fica calado, você participa das orações, ainda que não seja você que esteja orando em voz alta. Você diz amém, você concorda, você canta, você ouve a palavra e não de maneira passiva. Você é convocado, inclusive no Evangelho de Lucas, convocado a ouvir de maneira ativa a pregação. Você está ouvindo a voz de Deus que está te comunicando, está te orientando. E assim, toda a Escritura vai nos mostrando que Deus é um Deus presente. E Ele nos chama a morar com Ele. E essa moradia de acolhimento é para relacionamento. Por quê? Porque ali em Gênesis 3 houve a queda, e na queda houve a maldição, e a maldição atingiu o homem, a mulher, toda a natureza, todo o planeta foi quebrado, foi pervertido por causa da queda. E Deus diz, vocês vão ficar nesse mundo, como consequência da queda. Mas esse mundo está amaldiçoado e agora vocês vão sofrer, vocês vão sentir dor, só que venham, se voltem para mim, porque eu vou acolher vocês, porque eu sou um Deus presente. Então, isso vai sendo desenvolvido na narrativa das Escrituras, e quando o Davi e Salomão aqui querem construir o templo, é Deus mesmo conduzindo, dizendo, ali vai ser um local onde, à luz do jardim do Éden, na viração do dia nós vamos nos encontrar. E o mundo continua sendo mau, continua sendo caído, mas ali você vai ser acolhido. Ali você vai deitar, como que essa imagem, né, do filme, você vai deitar no meu colo, você vai ser abraçado, você vai ter a sua esperança renovada, você vai ter a sua fé renovada, você vai ouvir a minha voz, você vai ter certeza que eu existo, ainda que você não me veja. E Deus então, Ele trata isso de uma maneira tão significativa que Ele vai conduzindo o seu povo a entender isso. Nós temos o culto acontecendo desde os primórdios. Caim e Abel ali com sua família já estão se relacionando após a queda. Nós sabemos que a perversão está ali. Nós temos Noé apresentando o culto e assim as coisas vão se desenvolvendo. E no livro do Êxodo nós temos o povo que se reúne para prestar culto. Mas Deus então começa a expandir, e é assim que as Escrituras são reveladas a nós. Em Gênesis tudo está em forma de semente, tudo é pequenininho. Mas então Deus vai expandindo a revelação. Você vai entendendo cada vez mais, até chegar em Cristo Jesus, onde tudo é exposto de maneira maior. Mas no livro do Êxodo, nessa expansão do entendimento da aliança da habitação, Deus mostra para o povo, olha, vocês estão no deserto. E vocês vão atravessar esse deserto para chegar numa terra que ela é prometida de mim para vocês. É uma terra onde emana leite e mel, uma terra onde você vai se sentir acolhido. Ali vai ser a terra onde você vai entender que vocês têm um Deus, e esse Deus é presente na vida de vocês. Mas nesse processo do deserto, nessa caminhada, vocês vão enfrentar dificuldades.
Então, para que vocês não se esqueçam que eu não abandonei vocês, para que vocês se lembrem que eu sou presente, eu vou estar ali manifestando a minha presença. E nós já pensamos sobre isso aqui na igreja. Tinha a coluna de nuvem fazendo sombra durante o dia, protegendo do sol. E tinha a coluna de fogo iluminando e aquecendo durante a noite. Mas Deus disse para o seu povo, eu quero mostrar mais, eu quero expandir mais essa aliança da habitação, da minha presença que eu tenho com vocês. Então construam um tabernáculo. E veja, como Deus mostra a importância dessa revelação para nós. Eles estão no deserto, eles estão caminhando, mas Deus diz, eu quero um tabernáculo. Eu quero uma tenda. E o tabernáculo, a palavra ali no original é tenda do testemunho. Testemunho de aliança, de compromisso, é a tenda desta aliança que eu tenho com vocês, é o tabernáculo. E Deus orienta que eles construam isso e ali Ele promete manifestar a presença dEle de maneira especial para o seu povo. Há uma série de detalhes naquela construção, é riquíssimo quando nós lemos ali e observamos a riqueza de detalhes de tudo aquilo. Mas aquilo ainda é uma revelação pequena, perto daquilo que Deus quer nos mostrar. Esse tabernáculo ele é transitório, você monta, você desmonta, e esse povo vai andando em meio à dificuldade, e o foco é chegar lá, na terra prometida, e Deus sempre mostrando, eu estou com vocês. Quando nós chegamos então aqui na narrativa da construção do templo, o texto nos mostra que agora Deus faz uma nova expansão dessa revelação. Não é mais algo transitório, é um templo firmado num lugar. E ele é muito maior do que o tabernáculo. Ele é muito mais suntuoso do que o tabernáculo. E isso então é narrado para nós aqui no segundo livro das Crônicas. No livro de Reis também nós temos muitos detalhes sobre isso. E Crônicas é um livro que nos conta histórias sobre o que aconteceu no passado. Nós não sabemos quem exatamente escreveu o livro de Crônicas, pode ter sido uma pessoa só, pode ter sido um grupo de pessoas. Não sabemos exatamente a época em que ele foi escrito, mas provavelmente ali no tempo de Esdras, de Neemias. Mas ele está retratando histórias que aconteceram lá atrás. Pegando a história dos reis, ele então narra as crônicas da caminhada do povo de Deus, fazendo alusão ali àquela caminhada do deserto até a terra prometida, mostrando-nos que Deus nunca abandonou o seu povo. Então, essas crônicas, é um estilo literário, né, uma forma de se escrever, vão nos mostrando os movimentos, os acontecimentos e Deus sempre presente, se relacionando com o seu povo. Deus sempre acolhendo o seu povo que está nessa caminhada até a terra prometida. Agora não é mais no deserto. E essa é a nossa caminhada até hoje. Nós temos o foco, o objetivo, a certeza de que vamos chegar lá. Mas enquanto não chegamos, Ele nos chama a nos relacionar com Ele, entendendo que Ele é um Deus presente na nossa vida, que não nos abandona nessa caminhada. Salomão aqui, ele resolve edificar a casa no nome do Senhor, e quando fala de nome do Senhor, eu não teria aqui tempo para explicar tudo que envolve essa expressão, mas já no entendimento do povo daquela época, o nome do Senhor, quando você fazia algo em nome do Senhor, era a representação da presença imanente de Deus. Essas duas palavrinhas, às vezes eu uso elas aqui, e são importantes de entendermos. Deus é um Deus transcendente, mas Ele também é um Deus imanente. E o que são essas duas palavras que nós não usamos durante a semana, no nosso dia a dia, mas que são tão importantes para nós? O texto aqui nos mostra exatamente esses dois aspectos. Lá no verso 1, Salomão quer edificar uma casa para o Deus presente, no nome do Senhor, o Deus imanente.
Um Deus que está em nosso meio, um Deus que participa, que se relaciona conosco. Mas lá no final, no verso 6, no final do texto que eu li, Salomão mesmo diz: quem seria capaz de lhe edificar a casa? Visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter. E o verso 6, então, está nos revelando que ele é imanente, mas ele não pode ser contido. Ele é transcendente, ele é maior do que tudo que nós podemos conhecer ou compreender. Ele transcende tudo aquilo que a gente entende, tudo aquilo que a gente conhece. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que nós conseguimos perceber. Ele é um Deus que transcende, está acima de tudo aquilo que nós imaginamos. Mas ao mesmo tempo ele é um Deus presente. Por isso Salomão diz: eu preciso edificar uma casa em nome dele, porque ele está no nosso meio. E nós precisamos então ter essa referência, uma estrutura que nos traga essa referência da presença. Então ele é um Deus presente, é um Deus que está em nosso meio, é um Deus que habita em nosso meio, mas ao mesmo tempo ele é um Deus onipresente, que não pode ser contido. Quem pode conter? Que construção pode conter Deus? Aqui nesse templo, e nós também estamos aqui no intento de uma construção que envolve o templo, Deus não pode ser contido aqui dentro. Mas ainda assim, nós não deixamos de construir um local. Isso nos mostra exatamente a imanência e a transcendência. E Deus quer que nós entendamos isso. Ele quer que nós vivamos isso. Salomão começa a fazer uma designação aqui e já nos mostra a grandiosidade da construção. 70 mil homens para levarem as cargas. Você já esteve num lugar com 70 mil pessoas? São 70 mil só para carregar. É muita gente. Além dos 70 mil para carregar, tem 80 mil para talhar pedras. Então você tem 70 mil, mais 80 mil trabalhando ali na construção. Que construção grande! Aqui, enquanto nós estávamos construindo essa parte aqui do predinho, nós tínhamos aqui durante a semana trabalhando, às vezes, 4 homens. Quando tinha de encher laje, então aumentava, mas normalmente você tinha 4, 5 pessoas. Aqui você tem 70 mil para levar carga, 80 mil para talhar pedra, 3.600 para dirigirem a obra. São aqueles que estão dando ordens, orientando, dirigindo a obra. Isso já está nos mostrando a magnitude da construção. E Salomão, então, no verso 3, manda dizer a Hirão, rei de Tiro. E isso não é mera informação. Hirão, rei de Tiro. Hirão é um rei de um local extremamente importante. E Salomão, como um grande rei que expandiu todas as relações comerciais e sociais do seu povo, ele tinha uma boa relação. E no estilo literário de escrita das crônicas, ele está nos mostrando isso. Olha, Hirão, um rei importante ali de Tiro, de uma cidade onde recebia as cargas marítimas e transportes. Salomão manda dizer a Hirão: Hirão, lembra da aliança que foi feita lá com Davi, meu pai? Pois é, você tinha esse compromisso e eu quero continuar esse compromisso com você. Eu quero que você me dê tudo aquilo que não tem aqui na minha região. E Salomão então faz um grande acordo comercial com outro povo, com outra região, só para fornecer o material para a construção. Imagina a dimensão, a magnitude dessa construção. E Hirão, então, se coloca pronto, a partir do verso 6, que eu não li, nós temos a resposta de Hirão, lá no verso 11, quando ele escreve uma carta respondendo a Salomão, dizendo: olha, eu testemunho do amor que Deus tem por vocês, povo dele, e eu testemunho do amor que vocês têm por Deus. E eu admiro a dedicação de vocês de construírem esse templo tão grandioso, e eu quero participar disso. Aqui tem uma série de coisas nos sendo mostradas, é o testemunho. Então, quando a gente entende que a igreja aqui, ela não é formada por essas paredes, somos nós que somos a igreja, mas nós temos um local de reunião, isso anuncia à sociedade que nós temos um Deus, que Ele é presente, que algo nos move a vir para esse lugar, que Ele aqui nos conforta, nos orienta e às vezes nos exorta.
Ele nos dá a orientação sobre como viver nesse mundo caído. Então, hora ou outra aqui nós estamos reunidos nos domingos e entram pessoas. Domingo passado, domingo retrasado, um rapaz chegou aqui e me procurou e, em completo desespero, ele pediu, olha, eu preciso mudar a minha vida. Ora por mim. E ele diz, olha, eu vejo que vocês aqui vivem de um jeito que eu queria viver. E eu quero sentir isso, eu quero experimentar isso. Ora por mim. Percebe que é o anúncio de esperança, é o anúncio do acolhimento, é o anúncio da morada, da relação, da presença de Deus. E o mundo está testemunhando disso. Assim como o povo de Tiro começa a testemunhar, o próprio rei faz essa relação de mandar o material para a construção e a obra grandiosa vai começar. Davi, por causa do seu pecado, não pôde realizar a obra. Mas Salomão é aquele que Deus disse, ele vai realizar a obra. Davi sofreu a consequência do seu pecado de várias formas, mas uma delas é, você não vai construir o templo. O seu descendente, numa aliança que eu tenho com o meu povo, numa aliança que eu tenho com você, não vai ser de outra família o construtor do templo, vai ser da sua, mas não vai ser você. Não vai ser você para você entender que existe um jeito certo de caminhar nesse mundo. E Davi, você não caminhou do jeito certo, ainda que você seja o homem segundo o coração de Deus, você caminhou do jeito errado. Então você precisa entender a consequência. E Deus, então, mantém essa aliança, o texto nos mostra isso de maneira rica, e Salomão, então, intenta construir o templo. Há uma palavra que fazia referência a tabernáculo, e essa palavra vai ser usada no contexto do templo, que é lugar santo. E isso nos remete a algumas outras coisas importantes. Quando Deus chama Moisés, lá no início, no livro de Êxodo, Moisés para conduzir o povo, há aquela manifestação da presença de Deus naquela sarça ardente, né? Ela pega fogo, mas ela não é consumida. Isso já é um grande enigma. É o símbolo da nossa igreja presbiteriana, é essa sarça. E quando Deus manifesta a sua presença ali, ele fala com Moisés e diz, Moisés, espera aí um pouquinho, antes de você se aproximar mais, tira a sandália do seu pé. E a gente pensa, mas então eu tenho que tirar o sapato para entrar na igreja? O que é isso? Não, Deus estava ali começando a nos mostrar algo sobre o lugar santo. Ele está dizendo, olha, quando você for se encontrar comigo, eu sou onipresente, eu estou com você o tempo todo, mas quando você for se encontrar comigo, eu quero que você entenda que você precisa ter uma atitude de reverência para comigo. Porque eu sou Deus, eu sou transcendente, ainda que eu seja imanente, eu estou aqui manifestando a minha presença numa sarça. É um arbusto qualquer. Mas entenda, não é porque eu estou aqui presente, de maneira simples, que você vai tratar isso de maneira simples. Quando você pisa aqui, esse lugar se torna um lugar muito santo. O lugar santíssimo. Então, em reverência, tira essa sandália suja. É só uma simbologia. E quando a gente vai para o tabernáculo, você tem o local santo e você tem o lugar santo dos santos. É Deus dizendo, olha, eu estou aí, mas você tem que ter reverência. Porque eu sou transcendente a tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você vive. Nós somos diferentes. Porque a queda fez com que a minha imagem em você fosse quebrada. Você é feito à minha imagem, mas o pecado quebrou essa imagem. É como um espelho que você olha, se vê. Mas se você bater um martelo ali e aquele espelho ainda estiver no local, mas todo trincado, a sua imagem vai ficar toda partida, toda quebrada. E é isso que aconteceu conosco. Nós somos a imagem de Deus, mas essa imagem foi quebrada por causa do pecado. E Deus diz, olha, tenha reverência, porque agora você está entrando num local santo. Percebe que é importante entendermos isso, porque aqui no templo, nós temos uma construção normal. E nós bem sabemos que se um dia não tivéssemos esse lugar, nós poderíamos nos reunir debaixo de uma árvore ou na casa de qualquer um de nós. É o nosso ajuntamento que faz com que haja
a presença de Deus, nessa aliança que ele tem. Mas quando nós nos reunimos para uma festa de 15 anos, e podemos nos reunir, todos nós, num casamento, nós estamos reunidos, e isso é muito bom, é comunhão. Mas quando nós nos reunimos para prestar um culto a Deus, Deus diz, opa, peraí, tira a sandália do seu pé, porque agora você está entrando em terra santa. Porque eu vou manifestar minha presença de maneira especial. Eu sou onipresente, eu estou com vocês o tempo todo. Eu habito, eu acolho, eu dou toda a provisão. Mas quando vocês se reúnem em meu nome, é o meu nome que está sendo levantado. E a gente lembra lá dos 10 mandamentos. Você não vai ter outros deuses, você não vai fazer imagem de Deus, porque Ele é Espírito. E você não pode usar o nome de Deus em vão. Percebe como Deus vai expandindo a revelação para nós? Ele fala com Moisés, então ele traz os mandamentos, ele faz o tabernáculo, depois no templo ele diz, eu quero que você construa o templo, e o templo vai ser uma ampliação daquilo que foi construído no tabernáculo. Você tem aí o lugar santo, mas você tem o lugar santíssimo, ele é mais do que santo. No hebraico você tem a repetição, ele é santo, 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 ele é 3 vezes santo, ele é santíssimo. E nós temos informação das escrituras que não se podia entrar nesse lugar de qualquer jeito, não era qualquer pessoa. Havia toda uma cerimônia, uma pessoa designada, ordenada, separada, consagrada, para entrar ali e oferecer no lugar santo dos santos o sacrifício. E o sacrifício é a sua aproximação para com Deus. Tudo isso, irmãos, para nos mostrar essa grandiosidade de Deus, a transcendência, o quanto Ele é santo e nós não somos, mas ao mesmo tempo nos mostrar que Ele nos chama a um relacionamento. E eu quero lembrar um outro texto aqui, eu estou só mencionando assim por causa do nosso tempo, o texto de Isaías. Quando Isaías se aproxima ali daquela manifestação de Deus, Isaías cai no chão. E ele diz, eu sou um homem sujo, eu sou um homem impuro. Como que eu vou anunciar esse Deus santíssimo? E Deus então vai ali e purifica Isaías. O texto está nos mostrando que quando Deus nos convoca a nos reunirmos e entrarmos na presença dEle, Ele vai nos santificar, Ele vai nos purificar, para que nós então saiamos dali anunciando o nome dEle. E Salomão diz, olha, eu vou construir uma casa ao nome do Senhor. E nós então somos aqueles que carregam esse nome. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Então onde você vai, você carrega esse nome, você carrega a presença, mas então você vive assim a semana toda, mas você para um dia e se ajunta com todos aqueles que carregam esse nome, e Deus diz, ali eu vou manifestar a minha presença de maneira especial. A pergunta final aqui desse trecho, ela precisa nos levar ao entendimento. Quando Salomão, que é o maior rei da época, é o homem mais rico de sua época, é o homem mais sábio de sua época, ou seja, ele tem toda a grandiosidade humana, e ele diz, sou eu que vou construir a casa ao nome do Senhor. Mas ele diz, mas quem sou eu para construir a casa para o Deus transcendente, o Deus tão grande, o Deus tão santo? Quem sou eu? O homem mais importante do mundo naquela época diz, eu não sou ninguém. Assim como Isaías, assim como eu e você precisamos entender a reverência com que nós nos apresentamos aqui para nos reunir em nome do Senhor. Essa igreja pode conter aquilo que não pode ser contido. Nós podemos controlar Deus, nós podemos manipular Deus. Não. Ele diz, quem sou eu para edificar a casa? Mas ele nos traz outra informação. Senão para queimar incenso perante ele. Eu não sou grandioso, Salomão diz, eu não tenho condições, mas eu posso queimar incenso.
ele nos leva aqui para aquilo que Cristo fez lá na frente. E nós vamos a passos pequenos aqui, acompanhando até chegarmos lá, mas hoje só para fecharmos aqui a ideia. Cristo é esse incenso. Cristo é esse sacrifício que é feito e chega até os céus. A fumaça aromática, o incenso, o sacrifício que é queimado e sobe para os céus. O sacrifício de Cristo é o que leva a nossa presença até Deus, leva a nossa relação até Deus. Quem sou eu para fazer algo para um Deus tão grande? Eu sou aquele que apresenta a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós nos reunimos aqui nos domingos, é para isso. É para apresentar a nossa vida como um sacrifício. Só que nós não somos dignos. Mas nós hoje já temos a informação daquele que é digno e que fez um sacrifício definitivo e em nome dele o nosso sacrifício é aceito. Porque ele é justo, ele é puro. Então quando nós chegamos aqui e oramos em nome de Jesus, a nossa oração é ouvida não porque nós temos mérito, mas é porque ela é feita em nome dele. Em nome daquele que é justo, daquele que pode entrar no lugar santíssimo. Daquele que não precisa fazer um sacrifício de purificação por ele mesmo, porque ele é puro. Os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam pedir perdão para depois entrar no lugar santo e, uma vez por ano, dizem os historiadores, entrar no lugar santíssimo. Cristo faz o sacrifício definitivo e diz, vocês agora todos entrem no lugar santíssimo. Por isso, quando no sacrifício de Cristo nós temos a narrativa de que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele é rasgado de cima a baixo. Deus rasgou, não foi de baixo para cima. Deus rasgou e disse, entra aqui. Vocês ainda estão no mundo, vocês ainda sofrem, vocês ainda são tentados, mas vocês podem ser acolhidos aqui. Vocês têm acesso ao lugar santíssimo, ao Deus santo. Só tira a sandália do seu pé. Tenha reverência, mas pode entrar. Entra aqui, que aqui você vai ser acolhido, aqui você vai ser protegido, aqui você vai ser cuidado. Ainda que você viva num mundo que está te atacando, você vai sentir essa proteção, você vai sentir esse relacionamento e vai experimentar essa vivência. Nós vamos encerrar por aqui.